Câmara Municipal, damos por concluída esta audição conjunta e vamos passar à segunda audição sobre o mesmo tema, a propósito das operações urbanísticas na Albufeira da Caniçada, nos concelhos das Terras do Douro e Vieira do Minho. Ao inspetor, aproveito para cumprimentar o Sr. Inspetor-Geral da IGAMAOT, o Sr. Presidente do Conselho Diretivo da APA, o Sr. Presidente do Conselho Diretivo do ICNF e o Vice-Presidente Sr. Vice-Presidente da CCDR Norte. Vou só referir de novo, para quem estava na anterior audição já sabe, esta grelha é semelhante à anterior. O grupo parlamentar requerente dispõe de 2 minutos para a apresentação do mesmo. A intervenção inicial dos requeridos é no período máximo de 5 minutos a cada um. A intervenção dos grupos parlamentares no período máximo de 3 minutos a cada um. E a resposta global das entidades convidadas e requeridas é de 5 minutos máximo a cada um. Portanto, dando início a esta audição conjunta, dou a palavra ao grupo parlamentar requerente, ao Bloco de Esquerda, ao Sr. Deputado José Maria Cardoso, para o efeito. Muito obrigado, Sr. Presidente. Mais uma vez cumprimento naturalmente todos os presentes e todos os que nos acompanham via web, senhores e senhores deputados. E um cumprimento especial, naturalmente, para os convidados, neste caso concreto, o Sr. Inspetor-Geral do IGAMAOT, o Sr. Presidente do Conselho Diretivo da APA, o Sr. Presidente do Conselho Diretivo do CNF e o Sr. Vice-Presidente da CCDR Norte. Muito bom dia. As razões que levaram o Bloco de Esquerda a apresentar este requerimento e requerendo a presença destas instituições, destes órgãos e instituições, têm a ver fundamentalmente com aquilo que há pouco dizia, que é partindo do princípio de um relatório demolidor feito pelo IGAMAOT em 2017, que deu lugar, inclusive, a situações de arguídos constituídos, agora mais recentemente em abril, e não é nessa perspectiva que nos queremos imiscuir, de maneira alguma, ou seja, não há da nossa parte nenhuma intenção de colocar questões que passem para a via judicial. O que estamos aqui a discutir como órgão político são questões políticas e, nessa perspectiva, achamos por bem requerer a presença destas entidades, por razões várias, até porque, na verdade, esse mesmo relatório é demolidor, como dizia, ou seja, das 43 operações urbanísticas feitas entre 2008 e 2017, só uma é que cumpre os requisitos legais. Isto são dados do relatório do IGAMAOT e não estamos a falar de considerações, estamos a falar de objetividade. A maioria destas operações ilegais identificadas pelo IGAMAOT são habitações, não só o caso, mas fundamentalmente habitações, e que se inserem, por exemplo, em áreas do Parque Nacional da Peneda Gerês, que é, e zonas de RAN, que são da competência de muitas destas entidades, nomeadamente da parte do ICNF, da parte do CCDR, sítios de interesse comunitário, da rede Natura, domínio público hídrico, que pertence também a sua gestão à APA. Portanto, são as instituições que consideramos adequadas a terem consideração, que nos importa perceber deste caso concreto e a partir deste caso concreto. Queria, no fundo, e para terminar, dizer que estamos com a intenção de aprofundar o tema, de perceber o que é que se passa aqui e o que é que foi feito já para repor alguma dessa legalidade e o que é que está pensado para a intervenção no menor tempo possível e o mais rapidamente, portanto, possível, mas também com uma perspectiva que nos parece todo significativa, que é a defesa do espaço ambiental. Não é propriamente, como há bocado se dizia, uma questão política e muito menos partidária devido à proximidade de qualquer ato eleitoral, ou seja lá o que for, é a perspectiva ambiental que nos move e é, sem dúvida alguma, o tentar perceber algumas considerações daquilo que é um relatório tão demolidor quanto é este apresentado pelo IGAMAOT. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos então à intervenção inicial das entidades convidadas e, portanto, dou a palavra ao Sr. Inspetor-Geral da IGAMAOT, ao Dr. Brito e Silva. Faça favor, penso que nos está a ouvir. Estou a ver, pergunto se me está a ouvir. Nós estamos a ouvi-lo em boas condições, não estamos a ver. E agora? Ainda não. Eu peço que na parte inferior do monitor, quando clica para ligar a câmara, tem que clicar 2 vezes. Parece um ecrã pequeno, uma janela pequena, peço desculpa.
Eu vou pedir aqui ajuda porque eu não consigo. Só um bocadinho, Sr. Presidente. Não, ele não ativa. Eu vejo-me aqui, mas eu não... Metes que clica aí, sim. Já me vê, Sr. Presidente? Já o vemos perfeitamente. Eu peço desculpa, às vezes há assim estes pequenos incidentes. Sr. Presidente, uma nota prévia, eu vou ter que encurtar a minha intervenção, porque, enfim, nós recebemos uma indicação de 8 minutos, agora o Sr. Presidente referiu 5, eu vou tentar sintetizar o máximo possível, de modo a respeitar esse tempo. Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito obrigado. Muito obrigado por este convite. Muito obrigado também ao Sr. Presidente da Câmara pelos esclarecimentos que deu, ao grupo de indignados do Loreto pelas amáveis palavras, enfim, e não é, muito embora a nossa conduta não seja mais que a nossa obrigação, é agradável ouvi-las. Muito obrigado. E quanto à ação, ela abrangeu os municípios de Terras do Boro e de Vieira do Minho, e consistiu na inventariação das operações urbanísticas ou ações desenvolvidas na zona de proteção do plano da Albufeira, em especial na sua zona reservada, no período compreendido entre 2004 e 2016. E a verificação da conformidade dos usos e das ações analisadas com esse plano e com os demais regimes de gestão territorial na zona em apreço. Numa área compreendida com aproximadamente 1.595 hectares, afetos à zona terrestre de proteção da Albufeira, a Gamaot identificou pelo método da amostragem, e eu sublinho que o método é da amostragem, se fosse um método exaustivo os números seriam bastante superiores, identificou, dizia, 43 operações urbanísticas em situação irregular, 24 no município de Terras do Boro e 19 no município de Vieira do Minho. No que tange ao tipo de ocupação do solo em ambos os municípios, 24 das situações apuradas respeitavam à construção de habitações ou associadas a este uso, 10 à construção de edifícios de apoio a atividades económicas, incluindo um clube náutico, e 8 à consolidação ilegal de edifícios em domínio hídrico ou de apoio à atividade agrícola. Isto tudo para além dos muros construídos e dos acessos abertos e dos movimentos de terras, tudo com impacto significativo na paisagem e no meio hídrico. Principais conclusões da ação, em sede das disposições legais aplicáveis, no município do Boro, das 24 situações identificadas, 23 tinham interferência com a área de rega, 20 com a zona reservada da Albufeira e 18 com o regime hídrico, sendo que 13 delas envolveram obras em área do Parque Natural da Peneda Gerês e em sítio de interesse comunitário da Rede Natura 2000. Dessas situações, nenhuma se conformava com os regimes de salvaguarda e de gestão do Plano da Albufeira, nem ainda com as regras de ocupação, uso e transformação do solo decorrentes das demais disposições legais aplicáveis que as há. Apenas 6 dessas situações foram precedidas de controle prévio e, mesmo assim, 4 delas foram realizadas à revelia do projeto aprovado. E noutras 6 foram identificadas intervenções nas margens da Albufeira associadas ao usufruto do plano de água, destituídas de título construtivo que as legitimasse, ou ainda de título de utilização de recursos hídricos, ou se o detinham sem o cumprirem. Muito, mas mesmo muito preocupante foi a circunstância de, no curso da ação, terem sido identificadas situações em que as áreas dos prédios consignadas nas conservatórias de registro predial foram modificadas depois de, em sede de controle prévio, se haver apurado que aquelas não reuniam área mínima para ali se poder edificar, à luz do regime de salvaguarda do plano da Albufeira. No município de Vieira do Minho, das 19 situações indicadas, todas têm repercussões na área de rega. 17 interferindo ainda com a zona reservada da Albufeira
e 13 com regime hídrico. Das 19 situações referenciadas, apenas uma se conformava com os regimes de salvaguarda e de gestão do plano de ordenamento da Albufeira. E em ambos os municípios detectaram os inspectores da IGAMA-OT a utilização recorrente de registros fotográficos para ilustrar ruínas ou edifícios com capacidade para desempenhar as funções que lhes eram putativamente atribuídas e a emissão de certidões por parte dos serviços municipais e das juntas de freguesias, atestando da sua presumível concretização. Trata-se de um artifício que visa aproveitar a janela de permissão do artigo 60 do RJUE, que consagra a garantia ativa do existente, e assim se subtrair ao cumprimento das normas legais e regulamentares supervenientes à construção originária, em áreas onde essa construção for vedada por força daquelas normas supervenientes. No plano de fiscalização, sancionamento e tutela da legalidade, o número de autos de notícia ou de processos contraordenacionais dados a conhecer à equipa de inspeção na fase prévia à sua intervenção eram aquém dos ilícitos apurados. A maioria dos autos de notícia por contraordenação que foram levantados ocorreu depois de a factualidade apurada pela IGAMA-OT ter sido dada a conhecer às autarquias. Das 37 situações a que se detectaram obras destituídas de controle prévio no município de Terras do Boro, 22, e no município de Vieira do Minho, 15, 11 no primeiro e 7 no segundo já se encontravam referenciadas pelos serviços municipais pela APA e pelo ICNF. A IGAMA-OT concluiu o seu relatório com recomendações dirigidas às autarquias, à APA, ao ICNF, à CCDR-N e à DRAP-N. Aos municípios, responsabilizando-os pela execução das medidas de tutela da legalidade detectadas em Vieira do Minho e em Terras do Boro, pois tratando-se de obras destituídas de licenciamento municipal ou concretizadas à revelia do projeto aprovado pela autarquia, é a estas entidades que cabe em primeira linha dar início ao procedimento de reposição da legalidade. À APA e ao ICNF, à CCDR-N e à DRAPN, foi recomendado o acompanhamento junto daquelas autarquias da execução das medidas de tutela da legalidade em razão das suas competências específicas. Para além disto, a IGAMA-OT participou aos serviços do Ministério Público os factos geradores das nulidades identificadas em 11 situações, às quais ocorreram mais 2 já na fase de acompanhamento a partir de 2017, para efeitos da propositura das competentes ações administrativas de invalidade, onde se acumula o pedido de demolição no todo ou em parte do edificado. E, paralelamente, deduziu participação criminal pelos indícios que os seus inspectores apuraram, associados a obras de construção e de ampliação de cerca de 2 dezenas de moradias executadas nos municípios de Terra do Boro e de Vieira do Minho entre 2008 e 2017. A comunicação dos factos geradores das nulidades resultou da instrução de 11 processos administrativos, 12 referentes a Terras do Boro e 9 a situações de Vieira do Minho. A participação do MP dos indícios criminais apurados pela IGAMA-OT resultou na abertura de 2 processos de inquérito e na dedução de acusações contra 31 arguidos por violação das regras urbanísticas, falsificação de documentos e prevaricação de titular de cargos políticos. Em 2018, quando o relatório final da IGAMA-OT já era do conhecimento de todas as entidades envolvidas, foi recepcionada nesta Inspeção-Geral. Peço conclua. Vou concluir, Sr. Presidente. Uma denúncia pelos mesmos factos, mutatis mutandis, na Albufeira da Caniçada, que foram encaminhados para o Ministério Público para também serem objeto das investigações criminais em curso. Depois da homologação do relatório pelo Sr. Ministro, em 2017, a IGAMA-OT desencadeou uma ação de acompanhamento, e estou a findar, tendo as entidades informadas que estavam informado, a APA, a CCDR, o SNF e a DRAPN, que estavam a articular a sua atuação com as autarquias visando a determinação das medidas de tutela da legalidade. E no dia 7 deste mês,
demos início a uma ação de follow-up com o objetivo de avaliar o grau de acolhimento e a implementação por parte das entidades referidas das recomendações formuladas no relatório da presente audição. E termino agradecendo a atenção dispensada e com uma última nota muito breve, porque foi referido várias vezes o contraditório nesta ação. O contraditório foi devidamente ponderado e a apreciação desse contraditório consta do relatório final da IGAMA-OT. Muito obrigado, Sr. Presidente, muito obrigado aos senhores deputados por me ouvirem pela tolerância de tempo. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Inspetor. Continuando, terá agora o uso da palavra o Presidente do Conselho Diretivo da APA, que tenho nota que também terá a intervenção a Sra. Vice-Presidente Pimenta Machado e a administradora da RH Norte, a doutora Inês Andrada. Portanto, o Sr. Presidente tem a palavra. Faça favor. Sr. Presidente, senhoras e senhores. Bom dia. Bom dia. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, eu suponho que me estão a ver e a ouvir. Sim, confirmo. Faça favor. Muito bem. Eu farei uma nota inicial, tentando cumprir os 5 minutos, e depois, evidentemente, estaremos disponíveis para as questões subsequentes. O engenheiro Pimenta Machado estava numa outra reunião, não sei se conseguirá juntar, se conseguir, ótimo. Em qualquer caso, a minha colega Inês Andrade, administradora regional do Norte, estará, obviamente, também disponível para as perguntas na próxima ronda. Dito isto, vou por isso sintetizar algo que temos bastante mais detalhado e desde já dou nota, como aliás é hábito, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, que enviaremos uma nota escrita mais detalhando as diferentes situações levantadas no âmbito da auditoria da IGAMA-OT. E por isso dar nota desde logo então que estas diferentes recomendações no âmbito da auditoria relativas à APA foram tidas em conta, embora reconheçam a capacidade para atendermos a todas as situações. Ainda assim foi possível, do ponto de vista da Autoridade da Água, regularizar algumas situações, embora noutros casos, na sequência das recomendações da IGAMA-OT, isso não tenha sido possível. Porquê? Porque algumas dessas recomendações incidiam no sentido da APA, junto dos municípios, recolher informação e diligenciar no sentido de ver da reposição das situações identificadas. E por isso a APA solicitou recentemente aos municípios informação específica sobre diferentes edificações. Mas temos de facto um desafio claro ao nível de capacidades de fiscalização. Não o escondo. Estamos a pagar o preço de desinvestimento de décadas em fiscais na região norte. É conhecido e temos mesmo que colmatá-lo. Esta carência tem sido colmatada, em parte, pela estreita articulação, em particular com o CEPNA da GNR, ou seja, mantemos presença no terreno através do CEPNA e de algumas ações da nossa parte, mas reconheço, uma vez mais, uma crónica falta de mais que nos preocupa. E para terem noção do que estou falando, abrimos recentemente um concurso interno para 6 fiscais e esse concurso ficou deserto. Porque, de facto, há uma carência enorme ao nível do Estado de fiscais, há uma competição muito permanente entre diferentes entidades, porque existem poucos fiscais disponíveis e eles, no fundo, transitam de organização para organização, em vez de alargarmos o leque de fiscais, que era isso sim que devia estar a acontecer. E isto preocupa-nos, evidentemente. E a demonstração destas dificuldades de meios é igualmente atestada pelo facto de remontar já a 2011 a última remoção coerciva de embarcadores legais. Estamos atualmente a tentar identificar mais estruturas desta natureza, mas com estas limitações que referi. Eu creio, aliás, que as pressões da Albufeira da Caniçada são conhecidas e são substanciais. E que precisamos de melhor coordenar as atividades de inspeção e de reposição da legalidade por parte das diferentes entidades. No caso, municípios, CCDR Norte, ICNF, APA e também IGAMA-OT. E neste sentido, creio venho sugerir, enfim, este acrónimo alguns já conhecerão, um PNFIA, um Plano Integrado de Fiscalização, mas vinha sugerir um PNFIA para esta Albufeira. Deixo aqui esta sugestão para as diferentes entidades, em particular aquelas com presença física na região, como nós próprios, não rejeito de modo algum essa mesma
essa mesma responsabilidade. E porque a verdade é que ao longo dos anos tem-se vindo a verificar grandes constrangimentos e pressões, como disse, nesta Albufeira, e em particular, e é uma matéria que claramente cai sobre a nossa alçada, a nível da navegabilidade. É esta a nossa grande preocupação e a nossa atuação tem-se centrado em grande medida nisso, isto é, assegurar que conseguimos, de alguma forma, regular a pressão, que é constante, de embarcações, motas de água, que estão claramente em número muito superior àquele que, porventura, este meio hídrico teria capacidade para suportar. E, por exemplo, sobre a questão de estacionamentos ilegais em violação do POAC, e, enfim, das normas relevantes, temos aqui, de facto, várias situações detectadas, e há um conjunto de atividades interditas nas albufeiras. A verdade é que o estacionamento ou o abandono de embarcações no plano de água ou nas respectivas margens, incluindo o estacionamento através de boias, poitas ou dispositivos similares. Isso é, no fundo, onde tem incidido a nossa ação. Outra situação diz respeito também à navegação de embarcações de recreio motor. E dou nota de que, do que diz respeito a marítimo-turísticas, temos consistentemente rejeitado novos pedidos de licença, porque consideramos que, de facto, a capacidade de carga está, neste momento, face à realidade já esgotada. Falarei do POAC de seguida. E, portanto, em zonas de navegação interditas, no que diz respeito à navegação de embarcações de recreio a motor, no plano de água de Albufeira, temos constatado a proliferação de situações de falta de habilitação legal para governar este tipo de embarcações. E, por isso, aqui reporto o número de autos de notícia que o CEPNA levantou a nosso pedido e no âmbito da sua capacidade para de facto, ir ao terreno. Em 2017, 129, em 2018, 30, em 2019, 119 e já em 2020, 79. Portanto, é um número muito expressivo e preocupante de autos de notícia. E para também termos nota, esta preocupação também depois tem uma outra componente, que é a capacidade para processar todas esta quantidade grande de autos no ponto de vista de verificação de prova, de inquirição e tudo mais. No que diz respeito a vários procedimentos desenvolvidos pela APA através da ARH Norte, tendentes à reposição de situações, nomeadamente no que diz respeito ao exercício ilegal da atividade de guarda e recolha de embarcações, temos também tido a ação no terreno, lá está, em articulação com o CEPNA. E estas situações às vezes envolvem situações complexas, com contornos sociais relevantes, tal como, por exemplo, a situação conhecida como guarda de barcos Dona Fátima, onde se tem tido uma ação constante ao longo de vários anos, mas que ainda não foi possível selecionar por carência de meios. No fundo, estamos a falar de uma situação que tem mais amarrações do que aquelas que manifestamente devia ter, e que mesmo num contexto de revisão do POAC, não vemos como poder comportar as cerca de 100 e que se calhar eram uma fração disto que seria aceitável ver regularizado. Em fevereiro de 2020, mediante a fixação de edital, a RH Norte desencadeou um procedimento visando a remoção de todas as boias, poitas ou dispositivos similares, localizados no plano de água da Albufeira, e cuja ordem definitiva emanou em novembro de 2020. E advertimos que, em caso de incumprimento, iríamos desencadear um mecanismo previsto na legislação sobre esta matéria no Decreto-Lei 222-A, para assegurar a reposição da situação, procedendo à remoção coerciva de todas as boias, poitas ou dispositivos. E é nisso que estamos, neste momento, a focar, tendo a possibilidade de ter os meios, alguns deles até financeiros, para poder fazer esta remoção. E, portanto, oferece-me concluir sobre umas palavras também sobre a questão do POAC. De facto, é um plano que não... E outros planos da Albufeira, infelizmente, não temos tido capacidade para os levar a cabo. E eu reconheço, já o disse noutras ocasiões, que ao contrário do planeamento hidrológico e de um conjunto de outros instrumentos de planeamento, os planos de ordenamento de albufeiras não temos tido capacidade de os atualizar e de fazer os novos, tal como devíamos tê-lo feito. Mas ainda assim, no caso deste plano, já está em contratação. Isto resulta de um protocolo entre a APA, vou já terminar, e a EDP, de há uns anos esta parte, e já está lançado concurso para a contratação de empresa para os trabalhos técnicos no âmbito deste plano, e, portanto, estamos convictos que seremos capazes de o produzir dentro dos prazos legais, agora, reconhecendo que já o devíamos ter feito mais cedo, mas não foi possível, mas, sobretudo, gostava de dar nota do seguinte: será, obviamente, como todos os instrumentos de ordenamento e de planeamento, no fundo, neste caso, de condução a programa,
objeto de estreita articulação com todas as entidades, crucialmente com os municípios, obviamente, mas nós não estimamos de todo que a capacidade de carga deste meio possa suportar a quantidade, a panóplia de atividades que já se lá encontram e outras tantas que estão na calha. Portanto, vamos ter aqui claramente desafios muito sérios pela frente. Muito obrigado. Muito obrigado. Segue-se o engenheiro Nuno Vanza, Presidente do Conselho Diretivo do ICNF. Penso que também estará. Peço que ligue a câmara e o microfone. Bom dia, Sr. Presidente. Bom dia, como está? Muito obrigado. Penso que me estão a ouvir. Estamos a ouvi-lo Não e tenho ouvi-lo certeza. perfeitamente. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu quero naturalmente começar por agradecer este convite para esta audição, por razões que toda a gente conhece, não é? E que são óbvias. Eu vou cingir-me à intervenção no que ao ICNF diz respeito, porque naturalmente, tendo sido eu o Inspetor-Geral que aprovou e que submeteu à consideração do Sr. Ministro do Ambiente o relatório da Albufeira da Caniçada, tenho naturalmente aqui um compromisso particular com este caso e, portanto, não podia deixar de fazer esta declaração de interesses que é conhecida, mas que ainda assim eu penso que era importante fazê-lo. E quero agradecer também as intervenções de todos os intervenientes e quero dar nota que, à data, foram feitas recomendações ao Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas. Essas duas recomendações já foram, pela própria Gamaote, declaradas como arquivadas e serão, naturalmente, como disse o Dr. Brito e Silva, atual Inspetor-Geral, serão alvo de acompanhamento. E, portanto, no que ao ICNF diz respeito, estas duas recomendações que foram determinadas estão naturalmente em cumprimento. Gostava de dizer que há efetivamente na área da Albufeira da Caniçada e em particular na área que se cinge ao Parque Nacional da Penha das Gerês, uma circunstância que é de facto a circunstância de que há uma pressão muito forte em todo o território e que tem naturalmente a ver com o grande valor paisagístico, natural e ambiental que aquele território tem. E, portanto, é preciso ter consciência de que esse valor tem naturalmente que se manter preservado e, portanto, no caso, o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas tem desenvolvido, além de ter desenvolvido um plano de fiscalização, tem desenvolvido uma ação de fiscalização consequente e efetiva. Houve, naturalmente, depois do início dos trabalhos, após a conclusão do relatório, houve, no caso do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, um reforço relevante de vigilantes de natureza, que se traduziu também num maior número de vigilantes de natureza disponíveis no Parque Nacional da Penha das Gerês e que têm realizado um conjunto relevante de ações de fiscalização. E, portanto, eu diria que só nos 2 últimos anos, para ficarem com este número, eu depois poderei eventualmente, se for interesse, não parece que seja especialmente relevante, mas poderei eventualmente, se for interesse dos senhores deputados, fazer chegar esta informação. Nos últimos 2 anos, no ano 2019 e no ano 2020, foram realizadas mais de 1000 missões de vigilância ou fiscalização dentro da área do Parque Nacional da Penha das Gerês, que englobam naturalmente a área confinante e que integra a Albufeira da Caniçada.
Queria dizer também que todas as situações se encontram em acompanhamento, designadamente as situações concretas identificadas, e houve o autuar e o instruir da generalidade dos processos de contornação que estavam em causa nos casos em que se justificava, naturalmente, depois do levantamento do auto, fazer a instrução e a decisão dos processos de contornação. Há alguns processos que se encontram ainda em instrução para audição de testemunhas, mas isso é da natureza do processo. E, portanto, eu diria que, com a natural dificuldade que não é possível termos um vigilante para cada ocupante do parque, não é possível termos um polícia para cada português e, portanto, haverá sempre situações em que outros cidadãos, outras empresas tentarão praticar atos ilícitos. E gostava de deixar aqui a nota clara de que, não só no caso concreto, em relação às recomendações que foram dirigidas ao ICNF, elas encontram-se em cumprimento, encontram-se cumpridas, e como tem havido um compromisso de reforço significativo da vigilância preventiva e da fiscalização. Sendo que, naturalmente, que há um problema de fundo no caso da Albufeira da Caniçada e também um pouco no caso do Parque Nacional da Peneda Gerês. Eu sei que não é matéria desta audição, mas eu não podia deixar de dizer, agravado pela pandemia, de que houve, nos períodos de desconfinamento, houve um aumento muito significativo do número de visitantes e da pressão e das atividades, e, portanto, isso também desperta um conjunto de outros comportamentos que não são sempre os comportamentos mais adequados, e que alguns deles geram depois interesses e outro tipo de dinâmicas que são desfavoráveis àquilo que são os objetivos que se pretendem alcançar. Uma palavra de grande colaboração para a Agência Portuguesa do Ambiente, para as próprias câmaras municipais, com quem temos estado em estreita ligação, e de quem temos, naturalmente, como um todo, e no caso das organizações, a melhor ideia e a melhor disponibilidade, e, portanto, quer no caso da inspeção, naturalmente, mas no caso da Agência Portuguesa do Ambiente, no caso da CCDR e no caso das câmaras municipais, temos mantido uma estreita e próxima colaboração, porque partilhamos efetivamente os objetivos, e, portanto, estamos naturalmente ao dispor para continuar, por um lado, a cumprir as nossas tarefas e a nossa missão, e, por outro, partilhando os objetivos, para partilhar a informação relativa a essa atividade com todos. E, portanto, deixo aqui a inteira disponibilidade do Instituto para poder, naturalmente, continuar a prestar contas do trabalho que tem vindo a desenvolver, sendo que será sempre, desculpem esta minha expressão mais informal, mas será sempre o jogo do gato e do rato, porque, efetivamente, a área da Albufeira da Caniçada e a área do Parque Nacional da Peneda Gerês despertam um interesse fortíssimo de ocupação, de utilização, de desenvolvimento de atividades, algumas delas que o próprio Dr. Nuno Lacasta acabou de dar nota, no caso da utilização do plano de água, e que precisam naturalmente e terão sempre necessidade de ter ali uma intervenção ordenadora, naturalmente. O Sr. Presidente da Câmara deu aqui nota da necessidade de rever os planos, mas também de um controle efetivo feito por parte de todas as autoridades, das quais, naturalmente, aqui também a Guarda Nacional Republicana não é estranha a esta missão, e desenvolvemos um número ainda significativo de ações. E, portanto, concluindo, Sr. Presidente, dizer que é uma matéria com a qual nós estamos preocupados e na qual estamos a intervir. Muito obrigado. Muito obrigado. Segue-se a intervenção da Sra. Vice-Presidente da CCDR Norte, a Dra. Célia Ramos, que lhe dou a palavra. Muito bom dia. Bom dia. Estamos a ouvi-la, ainda não estamos a ver. Tem que clicar 2 vezes, não é assim? Peço desculpa. Tem que clicar sim. 2 vezes. Primeiro aparece uma janela pequenina, depois começa a confirmar. Ok. Muito bem. Não Agora sei se já sim, estão a ver. já estamos a vê-la e ouvi-la na perfeição. Muito bem. Então, muito bom dia a todos. Cumprimento o Sr. Presidente, os Srs. Deputados, também os meus colegas
da IGAMAOT, do ICNF e da APA. As competências da CCDR sobre esta matéria incidem atualmente sobre as questões da Reserva Ecológica Nacional. E em face das conclusões do relatório elaborado pela IGAMAOT, não há como não reconhecer as debilidades identificadas, já que há um conjunto muito significativo de obras que foram levadas a efeito sem que delas tivéssemos conhecimento ou, tendo tido conhecimento, tivéssemos uma atuação consequente tendente a repor a legalidade. Sem prejuízo deste reconhecimento, importa também aqui ter presente, aliás, como vimos pelas anteriores exposições, por um lado não é a CCDR a natureza, não é a CCDR por natureza, embora por natureza seja uma organização próxima do território, não é a única e principalmente não é aquela que está mais próximo dele, e vimos bem, tive a oportunidade de ouvir ainda as últimas declarações do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Terras do Douro, Manuel Tito, a quem também deixo aqui o meu cumprimento, enfim, que estão efetivamente mais próximas do território. Por outro lado, há ainda que fazer notar que os procedimentos tendentes a repor a legalidade, sobretudo quando estamos perante obras já realizadas, não revestem nem de celeridade que porventura desejávamos. Interessa dizer que a demolição é sempre o último dos atos e que até lá têm os proprietários, desenvolvido todas as ações no sentido da legalização daquilo que foi feito. Nesta introdução, não posso deixar aqui um público agradecimento à Guarda Nacional Republicana, designadamente ao seu Serviço de Proteção da Natureza e Ambiente, pela relevantíssima colaboração que tem vindo a prestar, ao que vejo não só à CCDR, mas a outras organizações, designadamente à APA, que de forma muito sistemática, continuada, no âmbito da fiscalização, do cumprimento do regime da Reserva Ecológica Nacional e de outros regimes cuja aplicação, está igualmente cometida à Comissão de Coordenação, tem apoiado. Passando agora às situações detectadas na REN pela IGAMAOT no relatório na ação inspectiva realizada e no consequente relatório que realizou, eu diria que podemos genericamente enquadrar a situação em dois grandes grupos. Um conjunto de situações em que estamos perante obras que obtiveram licença municipal ou comunicação prévia aceita pelo município ao abrigo do regime jurídico da urbanização e da edificação sem que a Comissão de Coordenação fosse ouvida no que diz respeito à utilização dos solos da REN, e depois um conjunto muito mais significativo, muito mais extenso, que o primeiro, onde estão em causa obras clandestinas à luz tanto do regime jurídico da Reserva Ecológica Nacional como do regime jurídico da urbanização e edificação, mas também, como vimos, do regime jurídico das áreas de proteção das albufeiras, da lei da água e também dos regimes cometidos à área protegida do Parque Nacional da Peneda das Gerês e da Rede Natura 2000. Recomenda a IGAMAOT no seu relatório que a CCDR acompanhe os municípios nas ações tendentes à reposição da legalidade. E foi mesmo isso que nós fizemos. E, portanto, fizemos variadíssimas diligências junto dos municípios, no sentido de sermos consequentes ou de apoiar os municípios na consequência da identificação dos ilícitos que teriam que ser levados a efeito. Portanto, no fundo, fizemos fiscalizações conjuntas, reuniões, pedimos a intervenção do CEPNA, pedimos pontos de situação e, de facto, sobre os últimos pontos de situação não nos foram chegar, mas vimos que a Câmara Municipal, o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Terras do Douro, fez já aqui um ponto de situação mais atualizado e demonstrou disponibilidade para responder a todas as questões que os senhores deputados pudessem colocar e estou certa que o município de Vieira do Minho não deixará também de fazer. Mas sobre as 7 obras ilegais, em concreto, em Vieira do Minho, que é feita particular menção no requerimento apresentado pelos senhores deputados do Bloco de Esquerda para esta audição, interessa dizer que apenas a realização
de 4 destas obras eram do conhecimento da Comissão de Coordenação em momento anterior à recepção do relatório preliminar elaborado pela IGAMA-OT, sobre o qual fomos chamados a pronunciarmos. Dessas 4 obras, não foram, designadamente, as situações 24 e 25, são do conhecimento da Comissão de Coordenação desde 2015 e 2016, não foram objeto de medida de reposição da legalidade, uma vez que os respectivos proprietários têm vindo, aliás, como disse na introdução, sistematicamente a tentar a sua legalização. Temos, no entanto, a informação que, relativamente à situação 24, o município terá dado em 2020 ordem de demolição das obras ilicitamente realizadas. A situação identificada como situação 37 foi objeto de embargo por parte da Comissão de Coordenação, em 2007, que veio a ser parcialmente levantado, uma vez que a proprietária veio a demonstrar que parte das obras estavam em espaço urbano. Relativamente às demais obras realizadas, sobre as quais se manteve o embargo, a ordem de reposição foi apresentada, a ordem de reposição, foi apresentado pelo proprietário um projeto tendente à reposição da legalidade, que mereceu aprovação. Relatórios de vistorias realizadas no local em abril e junho de 2009 demonstraram, à data, que os trabalhos decorriam de acordo com o projeto. Desde 2009, que a situação 31 é do conhecimento da CCDR, que diligenciou a abertura de um processo de contraordenação por infração ao regime jurídico da Reserva Ecológica Nacional. As demais situações também a que acabamos de nos referir, salvo a situação 37, correspondem igualmente a processos de contraordenação. Sobre as obras levadas a efeito, das quais a CCDR só teve conhecimento através da ação de inspeção da IGAMA-OT, foi que esta entidade, portanto, que a Comissão de Coordenação acompanhasse os municípios no sentido de apoiar e diligenciar a respectiva reposição da legalidade, portanto, cabendo à Comissão de Coordenação esse acompanhamento. Mas, à guisa de conclusões, há que dizer que retiramos conclusões de todo este processo. E é por isso que aceitamos o repto do Sr. Presidente da APA, aliás, tinha aqui já identificada esta mesma ação, no sentido de podermos trabalhar em conjunto e de forma articulada, no sentido de desenvolver e implementar procedimentos de planeamento e execução de ações de fiscalização. Sobre o mesmo território, um território que vimos aqui que está sujeito a várias pressões de uso e ocupação, um território que está sujeito a várias pressões e que, portanto, no fundo, implicam e têm que implicar uma atuação concertada da administração, certos que só desta forma poderemos obter maiores resultados. É evidente que a renovação e o reforço de quadros técnicos, em especial nas estruturas subregionais, designadamente neste caso aqui de Braga, é uma estratégia a prosseguir pela Comissão de Coordenação. Eu estou mesmo a concluir, Sr. Presidente, mas estamos convictos que essa articulação, em especial com a APA, no que à REN diz respeito, é indispensável e é incontornável, na medida em que muitas das áreas que estão classificadas como REN, são classificadas como REN, porque no fundo incluem também as áreas mais sensíveis do ciclo hidrológico da água, neste caso aqui em concreto, das albufeiras e das respectivas faixas de proteção. Muito obrigada e peço desculpa. Obrigado, Sr. Presidente, também pela tolerância concedida. Muito obrigado. Passamos então à próxima fase, à ronda das intervenções dos grupos parlamentares. Terá início a intervenção do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado José Manuel Carpinteiro. Obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, quero cumprimentar o Sr. Inspetor-Geral da IGAMA-OT, o Sr. Presidente do Conselho Diretivo da APA, o Sr. Presidente do Conselho Diretivo do ICNF e a Sra. Vice-Presidente da CCDRN. Agradeço muito as vossas exposições, penso que vieram complementar muito algumas dúvidas que nós tínhamos antes desta audição, por isso foi muito útil, digamos, ouvir-vos e quero começar por dizer que confiamos na ação das entidades envolvidas, obviamente, nomeadamente os municípios, a APA, o ICNF e a CCDR, porque a vossa ação, obviamente, é uma ação muito importante no ordenamento do território
Foi aqui dito, enfim, e que nós também já temos, enfim, percepção disso, é que de facto há falta de meios, nomeadamente de fiscalização, mas fica aqui, enfim, a ideia de que estão a fazer tudo para resolver esta situação, enfim, neste local, como noutros no país, apesar de todas as vossas dificuldades, nomeadamente de recursos humanos para a devida fiscalização. Mas, no entanto, de facto, a ideia que fica aqui relativamente a esta zona da barragem da Caniçada é que, e apesar da legislação urbanística bastante apertada, o plano de urbanização tem sido violado, enfim, de acordo com o relatório da IGAMAOT, e por isso a questão que eu quero aqui deixar é apenas esta. O Sr. Presidente da Câmara Municipal de Terras de Douro também já aqui o referiu, e a questão é muito simples. Entendem que é necessário proceder à revisão do plano de ordenamento da barragem da Caniçada? Porque é evidente que haverá sempre quem, enfim, não cumpra a legislação urbanística, mas neste caso valerá a pena, de facto, fazer revisão não para resolver estas questões, enfim, que estão aqui em cima da mesa e que foram detectadas, mas para que, de facto, o ordenamento desse espaço possa ser mais adequado às questões, enfim, que se vão colocando. Porque também nós sabemos que o tempo vai demorando na resolução destes problemas, porque é evidente e é óbvio, não é, legalmente, que os proprietários, enfim, é-lhes permitido que possam repor as eventuais desconformidades urbanísticas. Portanto, o tempo vai demorando, como é evidente, essa é uma questão, enfim, que também já está, digamos, no espaço em tribunal. Portanto, eventualmente as ilegalidades, o processo irá decorrer via judicial. Mas a questão que eu colocava, enfim, e repito mais uma vez, é que de facto sentem que há necessidade de proceder à revisão do plano de ordenamento da barragem da Caniçada. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Segue-se o Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, Sr. Deputado Hugo Oliveira. Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Quero começar também eu por agradecer a presença do Sr. Inspetor-Geral, do Sr. Presidente da APA, Sr. Presidente do ICNF e da Sra. Vice-Presidente da CCDR Norte. De facto, a discussão deste assunto deve-nos levar a tirar algumas lições sobre o funcionamento das instituições e a articulação das mesmas e a forma como elas devem zelar pelo cumprimento dos instrumentos de gestão territorial. De facto, a culpa não deve morrer solteira, a via judicial segue o seu caminho, a via política vai sendo explorada. No entanto, queria dizer que, como a expressão o diz, a culpa não pode morrer solteira, mas também não podemos olhar para os autarcas, que está no território, como um alvo sobre aquilo que é a visão do território, que eu sei, com toda a certeza, que eles querem proteger. As entidades como a APA, a CCDR Norte e o ICNF, em caso das áreas protegidas, têm responsabilidade e é fundamental que tenham um papel ativo na gestão do território. A revisão do plano de ordenamento da Albufeira da Caniçada foi aprovada em 2002. Passaram quase 20 anos e sabemos de facto que as pressões sobre o território e os recursos hídricos têm aumentado significativamente. O turismo cresceu, tal como as atividades náutico-recreativas, gerando-se maior pressão imobiliária e até a instalação de equipamentos nesse espaço. Como já disse, as autarquias estão na linha da frente, na resposta às diligências dos proprietários e dos proponentes e promotores para o espaço em questão. E têm de assegurar o cumprimento das regras urbanísticas, nomeadamente aquilo que está previsto no PDM. Mas o relatório da IGAMAOT mostra que foram sendo complacentes com construções e alterações que iam surgindo no terreno. Tiveram lacunas ao nível da fiscalização e até da concretização das decisões que foram tomando. Por exemplo, o relatório indica casos em que a APA determinou a reposição da situação anterior à infração, mas depois não assegurou o seu cumprimento. Há também debilidades de comunicação e articulação entre
as várias entidades em ligação às autoridades policiais. Pergunto, sabemos que o PDM está em revisão desde 2019, que se traduzirá numa atualização do quadro de planeamento. Contudo, o plano de ordenamento da Albufeira de Caniçada é de 2002, tem quase 20 anos, como há pouco referi. O Sr. Presidente da APA falou há pouco dos trabalhos no sentido da sua revisão. O que é que pode ser melhorado, sabendo que os próprios racionais do plano da Albufeira têm evoluído e que, neste caso concreto, da Caniçada, as pessoas sobre os recursos hídricos têm crescido significativamente, como há pouco dizia. Sr. Presidente do ICNF, considerando que parte do território integra o Parque Nacional da Peneda Gerês, peço que concretize o que é que tem sido feito para cautelar que estas e outras intervenções urbanísticas não colidem com os interesses naturais em causa. E, por último, a proposta do Sr. Presidente da APA, da criação de um plano integrado de fiscalização, é bastante relevante e espero que seja concretizada para bem de toda a região. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Segue-se o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado José Maria Cardoso. Tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento mais uma vez todos os presentes, que há pouco já fiz menção de saudar, naturalmente, e dizer porque que a primeira impressão que tenho desta audição e deste parte da audição é aumentaram as preocupações. Aumentaram e de que maneira? Se o relatório do IGAMAOT tinha sido demolidor, as declarações do Sr. Inspetor-Geral são arrasadoras. Ou seja, nenhuma pedra ficou de pé, por assim dizer, perante aquilo que são as declarações do Sr. Inspetor-Geral, reforço isto, do IGAMAOT. Quando diz, inclusive, o que é natural que assim suceda, que este método se faz por amostragem. Então, imagine-se qual é a realidade efetiva desta situação. Quando se diz, por exemplo, que em Vieira do Minho toda a área é de REN, onde se fizeram as construções. E já agora dizia a Sra. Vice-Presidente da CCDRN que diz que demolir será o último ato, até posso concordar com isso, em certa medida, mas legalizar a situação. Não estamos a falar de áreas, de zonas urbanizáveis. Nós estamos a falar de REN. E, como tal, não é possível criar aqui uma espécie de benefício do infrator. Virmos a legalizar situações que são ilegais à partida, que não se podem fazer. Portanto, é preocupante perceber isto nesta dimensão. Até porque, na verdade, nós temos aqui algumas informações vertidas no relatório que diz que muitas destas situações já eram há muito tempo do conhecimento de entidades como a APA, como a SNF, como a CCDRN. Portanto, se eram do seu conhecimento, o que é que foi feito? Pergunta-se o que é que foi feito para não permitir que chegasse a esse ponto. Há aqui uma inação geral, por assim dizer, que me parece todo preocupante. E dizer numa outra coisa que ao momento me ocorre em função das declarações que foram prestadas, que é o facto, percebe-se que não há nenhuma articulação entre as entidades. Cada uma funciona por si e cada uma desculpabiliza-se de qualquer coisa que seja, atribuindo a culpa à outra, o que é fácil de acontecer, naturalmente. Ou seja, eu só digo respeito a isto. O Sr. Diretor da APA, o Sr. Presidente da APA diz-nos que é a questão da navegabilidade, do uso indevido da água. Sim, senhora, e é a sua competência, não é? E é a sua competência. Mas o que é certo é que estão lá um conjunto de estruturas de apoio, de ancoradores, que alguém autorizou. Se ninguém autorizou, então há que as retirar. Portanto, há aqui desafios muito sérios, como diz, que me parece importante terem atenção. E se esta audição pode não ter servido para mais nada, mas admito que serviu, obviamente, para muito, mas fundamentalmente para cimentar esta ideia de que é preciso um plano de fiscalização integrada ambiental sob proposta do Sr. Presidente da APA, me parece todo importante e significativo. Ou seja, não pode ser uma intervenção desgarrada. Estamos a falar do Parque Nacional da Peneda Gerês. O único parque nacional que temos no país. Aliás, vem de encontro, é aquilo que aqui estamos a ver, observar, vem de encontro ao relatório da Agência Europeia do Ambiente, que diz que nós somos os piores a proteger as áreas protegidas. Porque, na verdade, quando nós não conseguimos proteger uma área protegida tão significativa quanto é esta do Parque Nacional, que outras situações poderão ocorrer. E mais, e temos exemplos, concluo, Sr. Presidente, e temos exemplos muito concretos. Nós temos um autêntico regabofo, que não se pode chamar de outra forma, na Albufeira da Caniçada, e temos um controle, e muito bem, e um controle ambiental importante de se fazer na barragem, na Albufeira de Vilarinho.
onde nada disto sucede. Então tome-se como exemplo, inclusive, o que se passa em Vilarinho, sendo que é uma área diferente, mas que diz respeito ao mesmo espaço e ao mesmo Parque Nacional. E por isso, a nossa preocupação de Bloco de Esquerda, perante muitas destas afirmações que foram aqui feitas, e escuso-me a fazer perguntas porque elas são demasiado evidentes em função daquilo que foi exposto. Muito obrigado, Sr. Presidente. Segue-se o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, Sra. Deputada Alma Rivera. Obrigada, Sr. Presidente. Naturalmente, cumprimentar os nossos convidados, agradecer os esclarecimentos que nos prestaram e eu, em primeiro lugar, cumprimentava o Sr. Inspetor-Geral, até porque nos parece que foi, de facto, foi feito um esforço para agir sobre um problema de uma dimensão complexa e considerável. E eu pedia, desde logo, se nos podia detalhar as conclusões da ação de follow-up às recomendações do relatório, para nós percebermos qual é o balanço depois da atuação das entidades face às recomendações que foram feitas. De facto, já foram aqui colocadas questões de natureza mais específica relativamente à situação, mas isto revela-nos o problema das áreas protegidas e o problema de não afetação de meios para cada área protegida e de se fazer tudo com uma exiguidade de meios inacreditável, com a agravante de termos também trabalhadores cada vez mais saturados de serem destratados e de serem desconsiderados, nomeadamente naquilo que à sua carreira diz respeito. Eu não posso deixar de aproveitar, tendo em conta que essa foi uma das temáticas abordadas pelas diversas entidades, a questão dos meios, porque é, no fundo, mais do que a questão em concreto, a nós interessa retirar conclusões e, possivelmente, procurar superar os problemas existentes. Portanto, eu, relativamente à APA, não poderia deixar de questionar quais são, então, as necessidades atuais da APA para cumprir com as suas atribuições, uma vez que era essencial que nós pudéssemos compreender quais são as carências efetivas e tem sido, de facto, uma dificuldade de concretizar ter essa informação concreta para podermos também agir sobre ela. E quando falamos de meios próprios, também falamos de um quadro permanente de técnicos mais especializados que permita, por exemplo, ir dando resposta e tendo capacidade para ir tratando, por exemplo, da questão do POC. Eu pergunto também porque é que os concursos ficaram desertos e qual seria a solução para que os concursos não ficassem desertos. Eu podia adiantar algumas razões, mas penso que o Sr. Presidente do Conselho Diretivo terá também as suas conclusões. Relativamente ao ICNF, esta é uma pergunta que também não tem a ver diretamente com esta questão, mas penso que não tem problema nenhum fazê-la, que é, de 2016 até ao momento, quantos mais trabalhadores tem o ICNF que não vêm de serviços da administração pública? Porque nós, quando perguntamos ao Sr. Ministro esta informação, aquilo que nos é dito são os concursos que abriram e, portanto, nós ficamos sem perceber o que é que resulta ou não de mobilidade, etc, etc. Peço que conclua. Bom, eu penso que estas questões são suficientemente abrangentes, mas dizer que efetivamente nós precisamos de uma outra política de proteção da natureza e dos recursos naturais, porque a continuar assim bem podemos estar a querer ser os maiores na ação climática, que isto não tem consequência prática absolutamente nenhuma. Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos então para a ronda das respostas final das entidades requeridas e, portanto, pela mesma ordem, e cada uma delas dispõe de um período máximo de 5 minutos, pela mesma ordem, conforme dizia, dou então a palavra ao Sr. Inspetor-Geral da Gama-Ota, o Dr. Helder, o Dr. Brito e Silva. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou tentar dizer algumas palavras no curto espaço de tempo sobre as questões que
mais diretamente podem respeitar a IGAMA-OT, começando pela última, sobre a ação de follow-up, os resultados da ação de follow-up. A ação de follow-up, como se compreenderá, é uma ação que só faz sentido decorrido algum tempo que permita não só a tramitação dos procedimentos e das pronúncias da administração com os particulares, mas também a implementação das obras que possam ter sido determinadas pela administração e que os particulares podem ter impugnado ou podem ter realizado. Ou seja, não é possível fazer um follow-up sem dar espaço à atividade procedimental e à atividade material que está associada ao cumprimento de recomendações. Dito isto, só em junho, só no dia 7 deste mês, iniciamos o follow-up. Compreenderão que neste momento não estamos em condições de disponibilizar conclusões nenhumas porque estamos nos trabalhos preliminares da ação de follow-up. Naturalmente, quando essas ações estiverem concluídas, eles serão disponibilizados da mesma forma que foi o relatório. Quanto à segunda questão e aquela que me parece mais relevante e mais interessante, eu penso que por força, talvez por capacidade ilustrativa da imagem, o Sr. Presidente da APA referiu-se ao PNFIA para a zona. Eu percebo a ideia, eu concordo com a ideia, só que não pode ser um PNFIA e não é um PNFIA. Um PNFIA é um plano que mete no mesmo azimuth, no mesmo plano, quer as entidades de fiscalização, quer a IGAMA-OT. Ora, como se repara e como se apura, como esta audição ilustra só por si, a atuação da IGAMA-OT está acima do plano de fiscalização e vai sondar a atitude, a atividade, a conduta de todas as entidades envolvidas numa determinada matéria. Ou seja, a fiscalização, e aqui eu peço desculpa e peço perdão pelo jargão jurídico, é uma atividade de verificação de primeiro grau, a inspeção é uma atividade de verificação do segundo grau, e implica não só a verificação das realidades materiais elas mesmas, mas também a verificação da conduta de quem tinha a obrigação de licenciar, acompanhar e fiscalizar o que licenciou. Por conseguinte, penso que a ideia é correta, não será um PNFIA, será uma task force para analisar, que reúna realmente as entidades com capacidades de licenciamento, com poderes de licenciamento e poderes de fiscalização, para atalhar este problema em concreto. Uma outra questão que eu não posso deixar de dizer aqui, o PNFIA para o ordenamento do território. A exemplo do PNFIA ambiental, é uma proposta que nós fazemos. E porquê? Porque não é só a zona de proteção da Albufeira que a IGAMA-OT constitui estes problemas. Há problemas espalhados pelo país, desde as zonas de proteção da orla costeira, às zonas de REN, às zonas protegidas. Há uma série de instrumentos de natureza de gestão territorial de caráter nacional que precisavam de um PNFIA para o ordenamento do território. Isto é verdade e isto é um anseio da IGAMA-OT. Agora também digo isto. A IGAMA-OT tem 10 inspectores para todo o território nacional em sede de ordenamento do território. Esta proposta que eu gostaria de subscrever e de avançar com ela, com 10 pessoas, é pouco menos que utópica. De todo modo, sublinhando a utilidade da proposta do Sr. Presidente da APA, com esta correção de que não é um plano de fiscalização e inspeção ambiental, é uma task force para prosseguir essa ação de forma coordenada. Agradeço e muito obrigado. Obrigado, Dr. José Brito e Silva. Continuamos então com o Sr. Presidente do Conselho Diretivo da APA, o Dr. Nuno Lacasta. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, eu peço desde já prévia desculpa, mas a probabilidade do meu bebê de 1 ano e 2 meses ajudar aqui com algum espetacular ruído de fundo é 100%. E, portanto, vou passá-lo aqui. Estamos todos habituados hoje em dia a cuidar com a cabeça.
Peço desculpa. Eu tive a ocasião de escrever, ainda agora, aqui nas notas, um esclarecimento óbvio na sequência da intervenção do Sr. Inspetor-Geral. Eu, quando utilizei a imagem PNFIA, foi precisamente para efeitos de facilidade de apreensão de uma ideia genérica, mas tenho perfeita consciência, aliás, creio até que na altura não referi a Gama-Ote como sendo uma entidade a referir, porque percebo perfeitamente esta divisão de águas, tal como referida pelo Sr. Inspetor-Geral. Ainda assim, tomo nota com agrado que, na generalidade, esta ideia foi bem recebida e agora teremos que trabalhar na sua concretização. Eu faria 3 ou 4 notas e depois questões mais específicas remeterei para a nota escrita, porque o tempo não permitirá de outra forma, que creio terá a ocasião de referir os casos concretos das diferentes recomendações da própria Gama-Ote e, aliás, previamente reportaremos à própria Gama-Ote esta mesma atualização no âmbito do follow-up que foi referido. Em primeiro lugar, é para mim absolutamente claro, e creio que será para todos, a absoluta indispensabilidade da revisão do POAC. Há 2 razões, enfim, essenciais. Em primeiro lugar, temos que reconduzir nos termos da lei um plano de ordenamento a programa, mas não se trata apenas aqui de uma mera cópia do que já existia com 20 anos de idade, como referiam e bem, e portanto o objetivo agora é, evidentemente, o de atualizar a situação de referência e, sobretudo, focarmos-nos na capacidade de carga do meio. E não escondo, aliás, disse na intervenção inicial, que estamos a estimar dificuldades, desafios grandes nesta compatibilização de diferentes interesses, mas é para isso que servem estes planos estes programas de ordenamento, evidentemente sempre em negociação com as diferentes entidades, tendo a perfeita consciência de que estamos numa área, no nosso parque natural, no nosso parque nacional, e que, consequentemente, o nível de exigência deve ainda ser maior. Não deixaremos, por isso, de estreitamente co-produzir este instrumento de ordenamento, no fundo, que depois, recordo, terá que ser transposto nos termos da lei para os IGT propriamente ditos, desde logo os próprios PDM. Vamos ter desafios, reconheço, porque nós vamos confrontar-nos com situações de facto que porventura não serão compatíveis com os valores em presença. E vamos ter que ter discussões francas e só tenho pena de facto não termos conseguido mais cedo lançar mão da atualização deste POAC, que de facto é uma matéria que me preocupa e que enfim, não foi possível nestes anos fazer isso. Uma outra nota que gostaria de dar é a seguinte, e foi referido isto e era muito importante que ficasse claro. As entidades que intervieram neste segmento da audiência não tiraram as culpas umas às outras. Pelo contrário, todas deram nota daquilo que estavam fazendo, daquilo que não estavam fazendo, e todas reconheceram, aliás, por isso referi, que é de facto sempre útil e, portanto, temos maior coordenação. É completamente distinta esta matéria e, portanto, eu acho que, se calhar, ao contrário do que porventura poderá ter transparecido, claramente eu ouvi contenção e nenhum de nós atirou para cima dos outros. Todos até dissemos aquilo que estamos a fazer, as dificuldades daquilo que estamos fazendo, sem dúvida nenhuma que eu pelo menos registro isso com satisfação, porque não é esse o objetivo, não é isso que fazemos e creio que nesse sentido evoluímos no Ministério do Ambiente, nomeadamente em anos recentes, isso é muito, muito, muito positivo. Mas nós com dificuldades queremos melhorar e é isso que estamos focados. E agora sobre a questão dos meios. Eu referi na intervenção inicial que de facto tivemos um concurso interno que ficou deserto para 6 vigilantes. As razões explicais, mas a senhora deputada também de alguma forma aludiu a isso mesmo, conhecemos, ou seja, nós temos uma pool de fiscais dentro da administração pública, porque é disso que se trata de um concurso interno. No fundo, a APA coloca perante todos os organismos da administração pública o desejo, o interesse em recrutar internamente aos funcionários públicos vigilantes da natureza. Ora, se o número global e a sua distribuição geográfica já está apertada e todos competem por recursos, não é nada inusitado, embora seja lamentável do nosso ponto de vista, na verdade, mas não é nada inusitado que tenhamos ficado com um concurso interno deserto. Eu creio que aqui a única solução possível, com toda a sinceridade, é trabalharmos contratação externa, e todos sabemos depois aí as dificuldades que isso acarreta, mas claramente é algo dessa natureza que teremos que analisar. Porque
nós claramente precisamos de vigilantes na região norte e também alguns meios mais físicos, como embarcação e tudo mais, porque é difícil aceder, muitas vezes, são zonas profundamente arborizadas e às vezes é difícil encontrar, vou já terminar, algumas das situações e, portanto, é nisso que estamos a trabalhar, que fique claro, mas como sabemos é sempre subir uma montanha no que diz respeito a encontrar recursos na esfera pública. Muito obrigado. Segue o Sr. Presidente do Conselho Diretivo do ICNF, o Engenheiro Nuno Banza, ao qual dou a palavra, e peço que obviamente ligue o som e o vídeo. Estou aqui a tentar... Estamos a ouvi-lo e a vê-lo na perfeição, faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, em complemento àquilo que eu disse, naturalmente a intervenção do Sr. Inspetor-Geral da IGAMA-OT é muito clara. A IGAMA-OT tem efetivamente como função fazer inspeções e auditorias e aqui, naturalmente, as outras entidades que estão aqui representadas também são inspecionadas pela atividade da IGAMA-OT e, portanto, concordando naturalmente com a proposta que o Dr. Nuno Lacasta faz, percebo naturalmente que não cabe lugar à IGAMA-OT para participar nesta atividade de concertação. A atividade esta de concertação, que diga-se em abono da verdade, fruto do trabalho da auditoria da IGAMA-OT, no caso da Albufeira da Caniçada, teve consequência e por isso é que eu fiz referência não só a um número significativo de atividades, também para responder ao Sr. Deputado Hugo Oliveira, a quem agradeço a pergunta, o ICNF desenvolveu um número muito significativo de ações de fiscalização, dos quais resultaram um número de autos de notícia que se encontram a ser instruídos. Nós podemos dar depois detalhes do que é que está em causa, sendo certo que essa intervenção é apenas na área que se compreende dentro do Parque Nacional da Peneda de Gerês. Como se sabe, a Albufeira da Caniçada tem uma área que não está compreendida do parque. Sendo certo que há aqui efetivamente um grande interesse em ter esta sistematização da intervenção das diferentes entidades que têm responsabilidades, até para, numa perspectiva de gestão sustentável e racional dos recursos, não andar em todas as entidades a fazer incidir o seu esforço de fiscalização nos mesmos locais, sendo que algumas delas, naturalmente, são competentes para mais do que uma matéria e, portanto, ainda que sejam autuados comportamentos que diretamente não têm capacidade de ser depois prosseguidos dentro destas entidades, elas podem vir a ser comunicadas, esses comportamentos, essas circunstâncias podem vir a ser comunicadas às demais organizações para que possam ser instruídas e decididas esses processos de contornação, no caso em que isso se aplica. No que à revisão, eu penso que o Sr. Deputado se estava a referir ao PDM de 2019, ao PDM de Vieira do Minho. Quer dizer, nós o que fazemos aqui naturalmente é acompanhar e contribuir dentro daquilo que são as nossas responsabilidades para estes processos de revisão, fazendo naturalmente verter para os planos diretores municipais aquilo que são as normas que incidem do ponto de vista territorial na área desses planos em matérias de conservação da natureza e de biodiversidade. O Parque Nacional da Peneda de Gerês, em concreto, tem, como sabe, desde o ano passado, 50 novos agentes florestais que fazem também vigilância e o próprio Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas integrou, dia 1 de junho, integrou 45 novos técnicos superiores, de uma pool de 76, dos quais estes 31 que não integraram ainda no dia 1 de junho, se espera que venham, fazem parte da Bolsa do INA, são novos funcionários públicos e que se espera que venham a ser integrados no curto prazo. Estamos a concluir também uma pool com 25 novos técnicos superiores, de um concurso externo, e que se encontra, foi aberto no ano passado, e que se encontra também em fase final para a prestação de provas dos candidatos. E, portanto, tem havido, objetivamente, um recrutamento externo. Temos também, aliás, toda esta informação é pública, temos também a decorrer um concurso interno
para 86 novos técnicos superiores. E no cômputo global, entre os candidatos do INA, os candidatos externos e os candidatos em concurso interno, esperamos vir a conseguir recrutar para o Instituto cerca de 180 novos técnicos superiores. E que, como compreendem, aliás, uma parte significativa, 2/3 dos técnicos do INA que já foram integrados nas regiões, um pouco mais de 2/3. Esta é a dinâmica que temos vindo a seguir, é reforçar as regiões. Não quer dizer, naturalmente, que não haja necessidade também nos serviços centrais e dentro da perspectiva daquilo que é a gestão, uma gestão concertada de toda a atividade do Instituto nas regiões, haja necessidade também de ter uma componente de apoio nos serviços centrais que é relevante. Temos feito um esforço muito grande para recrutar nas regiões. Posso-vos dizer até que, no caso do INA, fomos dos únicos organismos em toda a administração pública que abriu vagas para fora de Lisboa. E, portanto, temos estado, efetivamente, a recrutar. Uma última nota para reforçar aquilo que deu nota também o Sr. Presidente da Agência Portuguesa do Ambiente e que no nosso caso também é muito relevante deixar aqui claro para os seus deputados. A revisão do Plano de Ordenamento de Albufeira terá realmente que dar corpo a esta nova tendência de utilização, naturalmente que desejamos todos que seja sustentável, de espaços com grande valor natural e grande valor ambiental. Isto significa, em muitos dos casos, vou concluir, Sr. Presidente, isto significa, em muitos dos casos, que algumas das atividades que se lá desenvolvem vão deixar de se poder desenvolver. Pelo menos na dimensão, na expressão e na pressão que exercem sobre o território e sobre os seus valores. Pelo que esta revisão vai naturalmente também, como é óbvio, carecer do apoio de todos, incluindo os senhores deputados, com quem seguramente contaremos, para que nos apoiem nesta defesa, que tem que ser naturalmente intransigente dos valores naturais e paisagísticos de um território que é o único no país. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Segue-se a Sra. Vice-Presidente da CCDR, CCDR Norte, a doutora Célia Ramos. Sr. Presidente, Srs. Deputados, duas notas finais para concluir. Peço desculpa, estamos a ouvi-la, mas não a estamos a ver. Não temos imagem. Agora Já sim. tem? Muito bem. Então, duas notas finais para concluir. A primeira, continuaremos a acompanhar junto dos municípios as ações em concreto identificadas no relatório da GAMOT na ação inspectiva realizada para a envolvente Albufeira da Caniçada, e tudo faremos para iniciar uma ação concertada de fiscalização proativa com a APA, o CEPNA, os municípios, sempre que se justifique o ICNF, no sentido de uma atuação mais eficaz, mais consequente no que à Reserva Ecológica Nacional diz respeito. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Vice-Presidente. Damos então por concluída esta audição, encerrada a mesma, e concluída a primeira parte da ordem do dia da presente reunião. Eu proponho aos senhores